Fique de pé. Nós vamos ler um versículo na palavra do Senhor, capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, versículo de número 16. Nós estaremos lendo para meditarmos um pouco da palavra do Senhor neste culto hoje, que nós fazemos menção dessa obra inacabada que é a evangelização dos povos. É uma obra, uma tarefa inacabada, infelizmente, né? Mas eu creio que a igreja está se mobilizando para que tenhamos sucesso nessa empreitada. Capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta palavra que é lida, Senhor, registrada nas Santas Escrituras, para que chegasse até nossos ouvidos neste momento. Obrigado porque nós ouvimos a Tua palavra. E obrigado, Senhor, pelo Teu bondoso Espírito Santo, que está sempre pronto a dar a revelação que for necessária pelo dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento. E assim sairemos daqui edificados, exortados e consolados. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Os irmãos se assentem. As crianças sobem, né? Nós acabamos de ler um texto, irmãos, das Escrituras Sagradas. É apenas um versículo que nós lemos, mas temos base com outros versículos somados, né? Deixa eles subirem primeiro, porque senão meu pensamento vai ficar meio embaralhado. Nós temos base com outros versículos na Bíblia. Mas é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, nessa ocasião em que ele escreve a carta aos Romanos, ele está mais ou menos assim com 56 anos de vida. Se crê, né, que ele tenha morrido aos 62 anos. Então ele está mais ou menos com 56 anos de vida, ou seja, 25 anos de convertido e 12 de ministério. 25 anos de convertido, mais os 12 de ministério. Depois da conversão, ele levou 13 anos para que ele pudesse ser enviado para o campo missionário. E agora ele está escrevendo a igreja em Roma, já passou algum tempo, ele está fortificando esta igreja, e quando ele escreve a carta aos Romanos, ele assegura convictamente de que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Quer dizer, ele está firme ainda na fé, e ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E ele traz as razões para que nós também devamos pregar este Evangelho de Cristo sem nos envergonhar. Então ele traz algumas razões, as Escrituras Sagradas traz essas razões, e nós vamos atentar, porque, irmãos, é muito fácil nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. Uma boa parte de nós hoje, eu digo assim, de crentes, né? Não pregamos mais a palavra de Deus. Não pregamos mais o que diz as Escrituras. Nós ouvimos muitas histórias daquilo que os homens dizem estar nas Escrituras e às vezes não estão. Porque quando nós falamos do Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo ele confronta o pecado. Ele bate de frente mesmo com a nossa natureza carnal. E às vezes nós não queremos pregar um Evangelho que confronte, porque então nós não ficamos bem, não dá ibope. Não dá ibope. O Evangelho de Cristo ele precisa ser pregado de uma maneira sábia, claro, mas de uma maneira verdadeira. A palavra, nua e crua.
porque a palavra quem liberta, conhecereis a verdade vos libertará. Então, o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão, se os irmãos forem ler aqui, ele começa a falar da fé, né? Sobre a fé, e ele então usa essa expressão, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação tanto do judeu quanto do grego, ou seja, judeus e gentios, né? E quando nós lemos aqui, aí nós então vamos observar algumas razões para não nos envergonharmos do evangelho de Cristo. E pregar o evangelho, naturalmente, né? E quando eu estou falando agora de pregar, estou falando em todos os sentidos, como falaremos agora. Primeira razão, irmãos, que para não nos envergonharmos do evangelho de Cristo, é porque pregar o evangelho de Cristo é a mais sublime de todas as tarefas da igreja na terra. A igreja, ela tem a tarefa, a única tarefa de pregar a palavra. Primeiro, a igreja foi formada para pregar a palavra. Então, essa tarefa, ela é fundamental. E quando o Senhor, ele quis que a igreja caminhasse sem a presença física dele, então ele reuniu a igreja e disse assim, ide por todo mundo e cura os enfermos? Não. Ide por todo mundo, fazei obras sociais? Não. Ide por todo mundo, inventa lá uma historinha até que eu venha? Não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Porque o evangelho, irmãos, o nome você já deve saber, pelo menos eu acredito que todo crente saiba, o nome evangelho significa boas novas. Então é uma notícia boa. Uma notícia boa. Eu recebo alguma coisa que seja uma boa notícia, antes estamos calados. Mas quando sai o resultado de um concurso, aí então a pessoa diz assim, agora eu vou dar um culto em ações de graça, não é assim? Aí então ele conta aquele resultado, porque é uma boa notícia. Pode ser que alguns já recebam e fiquem assim, contando para se gabar. Porque tem os invejosos, né, de plantão. Agora, a maioria dos que ouvirem a boa notícia se alegrarão. E alguns ainda vão dizer assim, opa, esse saiu da fila, agora a fila está menor, a próxima sou eu. Então o próximo que vai entrar sou eu. Aí, irmãos, e nós que nem estamos pensando em entrar aqui ou ali, nos alegraremos, porque é uma boa notícia, só por esse fato. E quando então se prega o evangelho, você está trazendo ao ouvido de uma pessoa uma boa nova de salvação. Porque o evangelho, irmãos, uma pessoa ela só pode ser salva a partir do momento em que ela tiver fé no coração. E essa fé, que é uma fé natural, uma graça natural que o Senhor concedeu a todas as pessoas, uma fé natural, ela não provoca a salvação. A fé natural que todas as pessoas têm é apenas para ele viver a sua vida cotidiana e não desistir de viver. Não tem uma frase assim, brasileiro não desiste nunca? Mas não é só o brasileiro, não. O ser humano ele não desiste nunca, porque ele tem uma fé natural. Ele acredita que amanhã, segunda-feira, será melhor do que hoje. Ele acredita nisso, piamente. Ele não vê, mas ele acredita. É uma fé natural que Deus colocou em nós para nos impulsionar. A única fé que gera salvação à vida das pessoas é a que é provocada pela palavra de Deus. Essa palavra é ouvida, aí então ela gera fé em nossas vidas. É assim que está escrito. Como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão se não ouvirem? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se eu omitir esse evangelho, irmãos, vidas não serão salvas. Então, uma razão é que essa palavra, pregar o evangelho, é a palavra que o Senhor deixou para nós e é uma razão forte, porque a única missão, ou a principal missão da igreja é pregar o evangelho. E para isso, irmãos, ele trouxe para nós o poder, a garantia do recurso de Deus para realizarmos essa tarefa. Em Atos capítulo 1, versículo de número 8, está escrito que mais recebereis
a virtude ou o poder, né, algumas versões, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Lembra que eu falei recentemente, os irmãos que aqui estavam, eu falei recentemente que todos nós, quando nos convertemos, nos entregamos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Isso é chamado de crente, é selado pelo Espírito Santo. Você é autenticado no reino de Deus. Antes disso, não é. Depois disso, é como se passasse num cartório lá do céu. Aí você agora é autenticado. Você agora é cidadão dos céus. Você tem um documento, né? Aí você pode andar por qualquer lugar deste mundo, lá vai um cidadão dos céus. Agora, depois que você recebe essa autenticação, você então está apto, vamos dizer assim, sob esse efeito da responsabilidade de pregar o evangelho que você recebeu. Você recebeu. Você recebeu, então você agora pode contar as boas notícias. A sua moda, a sua moda. A boa nova, cada um conta a sua moda. Tem gente que chega falando assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, não é assim? E tem gente que chega e fica enrolando, vai lá na parteira, até chegar até a idade que está presente, para contar a notícia que está agora. E tem gente que já chega assim, ó, tem uma boa para te contar, e pronto, e conta. Não importa como você vai pregar, não importa, o importante é que pregue a palavra. E está escrito assim, que o Senhor te dá condições, porque os discípulos tiveram medo de pregar, os discípulos ficaram receosos de pregar esta palavra, ou seja, como se estivesse com vergonha, eu vou pregar sobre o poder de Deus, de um Cristo que morreu crucificado, apesar de ter visto ele ressurreto, mas mesmo assim as pessoas não crerão nisso. Então o Senhor enviou o poder do Espírito Santo, enviou, não é um fruído que desceu, alguma coisa assim, não. O Senhor enviou, falou, vocês receberão a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí, esse poder, irmãos, que hoje faz, o mesmo versículo que hoje está fazendo com que muitos se envergonhem de pregar o Evangelho, é a capacitação para pregar o Evangelho. Porque confundiram tudo. Alguém confundiu, na questão da exegese, alguém confundiu, não soube interpretar o texto e trouxe para nós que poder do Espírito Santo é algo que vem assim e tira você do sério, tira você da posição que você está, e você tem que estar gritando, dando glória, aleluia, não ouvindo uma bulufa do que eu estou falando, e pulando, e saltitando, e abraçando com o irmão, e chorando, e rodopiando, dançando com o varão, enfim. Não pode, irmãos, isso aqui está escrito assim, ó, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então, cada um dos crentes que já foram autenticados pelo Espírito Santo, recebe, irmãos, uma porção do Espírito Santo de Deus, um poder, uma autonomia, uma condição para você pregar o Evangelho a toda criatura, como disse a ordenação de Mateus capítulo 28, que disse, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não está em você o converter pessoas, está em você o poder de pregar o Evangelho. A autoridade que foi dada pelo Espírito Santo de sermos testemunha, tanto em Jerusalém, que seria dentro de casa, tanto na Judéia, que é nas cercanias, Samaria um pouquinho mais além, que já é dos gentios, e até os confins da terra. Isso é missões. A missão, então, começa dentro de casa, ela vai para as cercanias e depois vai até os confins da terra. Então, esse poder de pregar o Evangelho, esse Espírito Santo, ele diz assim, então você recebe o Espírito Santo. Ele nos envolve. Ele nos envolve. Não faz você diferente. Percebe que, irmãos, é só você entender que cada um tem uma emoção, de fato e de verdade. Mas nós criamos muitas coisas. Nós criamos a busca do batismo com o Espírito Santo, que não existe nas Escrituras Sagradas. Nós criamos. Então, quando nós criamos, aí o que acontece? Você já vai para buscar porque você quer saltitar no poder. Então, esse é o problema. Quando Jesus desce ao batismo,
o Espírito Santo desce sobre ele e o envolve, está escrito isso. O Espírito Santo desceu sobre ele e o envolveu. Jesus saiu dali diferente? Teoricamente, não. Ele saiu da mesma forma como ele entrou. Entrou educadamente, saiu educadamente. Mas quando ele sai dali, agora ele tem uma nova direção. Porque até o momento em que ele foi, ele disse assim, eu vou lá e vou ser batizado por João, segundo as Escrituras. Mas quando ele sai dali, agora quem fala ao ouvido dele é o Espírito Santo, que o envolveu e fala, agora você não volta para casa, agora você vai para o deserto, que lá você será tentado pelo diabo. Agora ele vai para a sinagoga, e quando ele chega na sinagoga, é lida a palavra do profeta Isaías, que diz, capítulo 61, né? Aí ele diz assim, esta palavra se cumpriu hoje, porque o Espírito Santo desceu sobre mim. Então ele fala naturalmente, não é gritando, não é esperneando, nada disso. Fechou o livro da lei, que era um rolo, não tinha como ele ficar com aquele rolo aberto. E disse assim, ó, essa palavra se cumpriu hoje aos vossos ouvidos. Naturalmente. E quando ele falou isso, irmão, despertou uma sensação de desejo assim, de conhecer mais, de saber mais a respeito da salvação. Aí as pessoas saíram da sinagoga já atrás dele, o seguindo, para saber mais. É isso que a palavra de Deus provoca. É isso que a palavra de Deus provoca. O nosso sensacionalismo pentecostal não provoca curiosidade, não provoca desejo em ninguém. Pelo contrário, às vezes provoca até uma certa repulsa, né? Não quero fazer parte disso. Mas quando você prega a palavra de Deus no trabalho, na escola, quando você prega a palavra de Deus na condução, naturalmente, na oportunidade que Deus lhe der, o Espírito Santo de Deus te envolve, ele te envolveu, te deu essa autoridade, e quando você fala, a pessoa sai dali, você pode dar as costas, descer na próxima estação, aquela palavra vai no coração da pessoa, e enquanto ela não se entregar a Cristo, ela não sossega. Eu preguei uma palavra, irmão, preguei assim, não é pregar, porque quando fala pregar, a gente pensa que é isso que eu estou fazendo aqui. Eu já preguei em ar livre, já preguei em ônibus, já preguei em vários lugares. Agora, eu digo assim, ó, eu na oficina, eu falando com uma pessoa, e ele então depois falou, não acredito nisso, não, Jesus foi um pilantra, Jesus foi isso. Aí eu sou ateu, eu falei, aí eu fechei a Bíblia e falei, então tá, eu sou ateu, mas eu falei, eu não vou mais falar contigo sobre o Evangelho, o que eu te falei já está pronto. Anos depois, ele estava me ligando, procurando meu telefone, na época eu não tinha celular, era fixo, aí achou o meu número com alguém lá, ligou lá para casa, anos depois, porque aquela palavra que eu dei a ele ficou incomodando, e depois eu saí da empresa, aí não tivemos mais contato. Aí, alguns anos depois, aí ele, rapaz, aquela palavra me incomodou, mas hoje eu sou crente, sou diácono da igreja congregacional, estou fazendo seminário. Na Mena Barreto ali, não sei se ainda existe seminário na congregacional. Eu estava fazendo ali, porque uma palavra ficou como semente. E eu não gritei, não fiz nada. Eu só disse para ele o que são as Santas Escrituras. Irmãos, a melhor forma de você evangelizar é você dizer a palavra. Só isso, prega a palavra. Prega a palavra de uma maneira natural, de uma maneira convicta. Você tem que ter convicção. Então, isso aqui, ó, pregar o Evangelho de Cristo, é a tarefa mais nobre que nós temos. Talvez você pense assim, meu Deus, mas para que eu sirvo no reino de Deus? Você não sabe o potencial que é você. Você é um instrumento de Deus. Porque Deus poderia, como disse Pedro, os anjos desejaram descer para pregar esse evangelho, e Deus, não pode, porque somente quem tem autoridade para pregar o santo evangelho de Jesus Cristo, ou dar uma boa nova, é aquele que recebeu essa salvação em Cristo Jesus. Ninguém mais tem autoridade. Um anjo não tem como chegar para uma pessoa e falar assim, olha, Jesus te salva, Jesus te liberta, porque ele não experimentou a redenção. Ele não sabe o que é o pecado. Ele não sabe o que é a fraqueza da carne. Mas você experimentou, tem pessoas que foram viciadas, tem pessoas aqui que foram da vida torta. Então você experimentou a salvação em Cristo Jesus.
E então você pode, com autoridade, falar: Cristo fez por mim e pode também fazer por você. Olha, citei o título do livro do Erles Lenz, né? O que Cristo fez por mim pode também fazer por você, né? É o título do livro, foi palavra inventada, não. Então, olha, o Espírito Santo de Deus, então, nos envolve, irmãos, nos envolve. E quando ele nos envolve, aí você fica entendendo que é só abrir a sua boca e vai pregar o Evangelho. Porque quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo de Deus te usará para aquele coração. Não é você quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo de Deus que habita em você e que te deu uma parte desse poder para ser testemunha. Nunca o Espírito Santo de Deus deu poder a ninguém para ninguém ficar sererepe na igreja. Nunca, irmãos. Nunca. Ele deu poder sobre as pessoas para as pessoas terem autoridade de pregar em nome dele. Sim. Mas tem um enfermo. Orarão os enfermos e eles ficarão curados. Você tem que crer nisso. Você crê que você pode orar o enfermo ser curado. E mesmo assim, quem cura não é o pentecostal. Quem cura é Deus, pela autoridade dada pelo Espírito Santo. Pegarão em serpentes, não lhes fará dano. Beberão alguma coisa mortífera, também não lhe fará dano. E detalhe importante, tudo que você estiver fazendo será para a glória de Deus, você entenderá isso. E as pessoas saberão que ali está um homem e uma mulher de Deus. Sem nenhum alarde, sem nada diferente. Que é alguém mais cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento do que Elias ou do que Eliseu? E quando Eliseu passava, não fazia nada de diferente, se vestia igual todo mundo. Elias não, que era meio doidão. Aí se vestia diferente todo mundo. Agora, Eliseu era igual qualquer pessoa. Qualquer pessoa careca era igual a Eliseu. Aí então, cabeludo já era diferente. Aí qualquer pessoa calva era igual a Eliseu. E ele passava, aí a mulher falava com o esposo assim: ali vai um homem de Deus. Ele não falava uma palavra, irmãos. Não falava uma palavra. Não dava nenhum estremelique. Mas o homem era cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele não é do Novo Testamento, do tempo da graça. O Espírito Santo de Deus atua desde o primeiro momento, no versículo de número 2 de Gênesis, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, lá estava o Espírito Santo de Deus, e todo o tempo ele veio atuando. Agora, quando chega o tempo da graça, né, vamos dizer assim, a dispensação da graça, onde Cristo veio e se entregou por nós, aí agora a pregação do Evangelho é diferente, porque antes eles pregavam um Evangelho que viria, uma boa notícia, ou seja, que viria ainda, que era o Messias prometido. Agora eles pregam um Evangelho que veio, e nós pregamos o Evangelho daquele Messias que veio, e que está entre nós. Então nós pregamos isso, nós não temos como explicar, mas nós temos como dizer assim: olha, eu creio que Cristo fez por mim, novamente, ele também pode fazer por você. Acabou. Contra fatos, não há argumento. Então você foi convertido, você pode dar o teu testemunho à pessoa. Você pode dizer: não, Jesus me salvou, Jesus me libertou. Temos desejos como qualquer outra pessoa. Como qualquer outra pessoa. Aliás, para aqueles duvidosos, aí Tiago falou: Elias teve os mesmos sentimentos que nós, Elias. Mas, no entanto, ele orou, né, e não choveu. Ele disse que não ia chover e não choveu. Por 3 anos não choveu. E ele orou e voltou a chuva. Então, quer dizer, com uma pessoa natural, igual qualquer outra pessoa, irmãos. Você tem um potencial muito grande. Você só não está sabendo usar esse potencial. É simplesmente você se dedicar, porque essa obra missionária, irmãos, ela não se restringe apenas a ir ao campo missionário. É claro que se Deus te chamar, você deveria dizer assim: olha, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando você fala isso, você abre a oportunidade de ele te envolver. E quando ele te envolve, você cria coragem. Eu citei 2 livros aqui, citei um, mas o outro eu tinha esquecido o nome na ocasião. Mas uma vez eu até acho que dei um Antônio Venti, não sei, Senhores da Terra.
Senhores da Terra, né? Senhores da Terra, irmãos, qualquer pessoa que sente o chamado missionário deveria ler Senhores da Terra. Stanley era o homem que ele tinha um chamado de Deus, e ele foi para as tribos canibais. Lá ele morreu, tá? Lá ele morreu. Mas tem que ver como Deus trabalhou através da vida daquele homem. A obra parece ter ficado incompleta, mas Deus tem controle de tudo. Dom Richardson, que é o homem que escreveu a história, o livro Senhores da Terra, que conta a história de Stanley, Dom Richardson, que era amigo dele, aí foi enviado para o campo missionário, também para lá, para as tribos indígenas. Olha, irmãos, ele logo no início do seu livro, da sua escrita, ele fala assim, quando eu fui chegando, eu tive medo, tive vontade de voltar. Mas sabe como Deus trabalha, e percebe que um morreu, o outro não morreu? Ficou para contar a história? Então, cada um Deus tem um propósito. Talvez você não morra no campo missionário. Talvez você viva até o final de sua vida e depois morra bem. Muitos morreram bem. Pastor André, da missão Portas Abertas, quantos perigos de vida aquele homem passou, e depois morreu de velhice, não foi alvejado ou preso, mas passou muitos momentos difíceis. O Contrabandista de Deus, que é o título do primeiro, acho que é o primeiro livro dele, Contrabandista de Deus, que vale a pena também ler. São livros de contos missionários, de experiências missionárias, que vale a pena você ler. Então, olha, se você tem essa vocação, esse chamado, eu não tinha vocação para ir ao campo missionário, mas li todos esses livros, né? E continuo lendo. Sabe por quê? Porque, irmãos, a minha vocação que o Senhor me deu foi para cuidar de pessoas. Não foi para abrir igreja, não foi para plantar igrejas, que o missionário ele é um plantador de igrejas, e o pastor ele é um cuidador de pessoas. Ele é um cuidador de pessoas, ele é um discipulador, ele é um ensinador, ele é um mestre, então ele ensina, ele cuida, ele discipula. Agora, o missionário não missionário, embora tenha todas essas atribuições de dons, mas ele, vamos dizer assim, a finalidade dele no campo é só plantar igrejas. Ele planta igrejas através da pregação da palavra, claro, aí entra o dom de preparar e também de cuidar, mas depois ele larga ali e vai embora. O missionário não fica 32 anos igual eu estou aqui. Se eu fosse um plantador de igreja, eu já tinha metido o pé há muito tempo. Que você já tinha me largado para poder levar para outro lugar. Mas como eu não fui chamado para plantar igrejas, aí então o Senhor deixa quanto tempo que quiser, porque Ele está cuidando. Agora, missionário, irmãos, não tenha medo do chamado de Deus. Você tem um chamado para o campo missionário, não tenha medo. Agora, não seja como aquele homem que queria, porque ele era da terra natal, da Bahia. Tipo a irmã Ângela Vitória aí, ó, que é da Bahia, né? E gostou de ficar lá 2 meses, parece, né? 2 ou 3 meses. Aí, então, ficou para lá. Olha, aí o camarada ficava falando com o pastor, pastor, eu tenho que ir para o campo missionário. Ele queria ir para a Bahia, porque lá tem a parentela dele, queria ir para lá, só queria evangelizar lá. Aí queria, igual o Antônio quis para o Ceará. Aí, meu chamado é Ceará. Aí, então, ele queria, e o pastor, vendo que ele não tinha possibilidade, irmãos, ele era uma pessoa que não frequentava a escola bíblica dominical, era uma pessoa que não frequentava culto de doutrina, não fazia parte do ar livre da igreja. Hoje faltamos, justifiquei com o Antônio, não foi? Pelo celular, tu viu minha mensagem? Viu, não? Poxa vida, tu está demais, hein? Respondeu outra coisa, mas não viu. Mas viu quando eu falei do Roberto, da vitória que Deus deu. Aí, então. Mas acima deve ter uma mensagem minha lá. Está vendo? Fui vendido de novo. Aí, então, irmãos, aí esse missionário, esse irmão estava assim. Aí ele falava, pastor, meu chamado é o campo missionário. Aí um dia ele chegou para o pastor e falou, pastor, agora Deus falou comigo. Falou comigo. Me deu um sonho. No sonho dele, irmão, passou aquele avião, aquele jatinho que lança fumaça. Aí o jatinho passou assim, ó, lançando fumaça, aí escreveu VPB. Aí ele entendeu, pastor, o senhor falou comigo, vai para a Bahia. Pastor, não, você viu as letras certas, mas vai plantar batata. O homem não é nada na igreja, irmão. O homem não contribui com nada, não vem à escola dominical, não participa de um culto da palavra, não participa com nada e quer ir para o campo missionário. Irmãos, até ir para o campo missionário,
Você tem que estar solidificado e coberto pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz da conversão de Atos capítulo 9 a Atos capítulo 13, versículo 1, que é o chamado, ele levou 13 anos, se preparando, se modificando, deixando a vaidade de ser. Imagine Paulo, logo assim que se converteu, imagine ele na primeira reunião, ouvindo lá Pedro pregar, irmão. Pedro indouto, deve ter pensado assim, puxa vida aí, eu sou doutor da lei, aí está aí esse camarada pregando. Então Deus precisou tratar o coração dele, tirar toda a vaidade, tudo que não provinha dele, para que ele pudesse entender, Paulo, a minha graça te basta, isso aí não é poder de persuasão humana. Lembra que ele fala, não é palavra de persuasão humana, até ele entender. Quando ele estava prontinho, na oração, aí o Senhor falou com o pastor, não falou com ele. Porque se fala com ele, igual alguns aí, o Senhor falou comigo. Não, aí o Senhor falou com o pastor da igreja, falou, apartai-me a Paulo e Barnabé para uma obra que eu tenho com eles. Aí o pastor chamou, quero falar contigo aí depois do culto. Estou conjecturando, tá, irmã Sandra? Missionária Santa, estou conjecturando. Quero falar com vocês, você e Barnabé, quero falar depois do culto. O Senhor falou agora comigo, que é para separar vocês para uma obra grande que o Senhor vai mandar. Aí pronto, ali começou a trajetória missionária dele. Irmãos, mas ele não se envergonha de pregar o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo não é o testemunho de Paulo, de quem ele era e como ele está. É o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação em Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Agora, olha a segunda razão para não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo. A segunda razão, irmãos, ou motivo, é que pregar o Evangelho de Cristo nos torna a esperança do mundo. Esse mundo está sem esperança, irmãos. O mundo não tem esperança. O mundo, como dizia o profeta Isaías, o capítulo agora não estou lembrando, se é o 20, aí ele dizia assim, a terra está cambaleando como bêbada. O mundo não tem esperança, essa terra está cambaleando. As pessoas não têm mais expectativas de vida espiritual. Elas estão vivendo, às vezes sai um doidinho desse aí cristão, aí sai entrevistando, aí ele fala assim, você crê em Jesus Cristo? Não, quem é Jesus para que eu creia nele? Aí você crê? Não, quem é Jesus? Eu falei aqui que no carnaval esse mesmo irmãozinho saiu fazendo os vídeos dele perguntando, se hoje você morresse, você vai para o céu ou para o inferno? Eu vou para o inferno, pô, do jeito que eu estou aqui. As pessoas não têm mais expectativa. E quando eu prego o Evangelho, e por isso que Satanás está lançando distrações, por isso que Satanás está lançando distrações nos púlpitos da igreja. Os púlpitos da igreja, irmãos, é para que o Evangelho seja pregado. A prioridade é o Evangelho. Eu sei que às vezes é cansativo para quem ouve. Eu sei que muitos aqui, de repente, falariam assim, mas podia ir igual em algumas igrejas, né? Canta ao passarinho, e depois 10 minutos para a palavra. Irmão, fiquemos de pé, chegou a hora mais importante do culto. Olha, mais importante, tem 10 minutos. Imagine, você vai, agora eu vou pegar pesado com vocês, você vai lá para uma churrascaria, está lá na churrascaria rodízio, tá? Está lá na churrascaria, aí eles só vão servindo ali um biscoitinho, uma coisinha, um negocinho. Aí, quando está perto de fechar, faltando 10 minutos para fechar a churrascaria, aí eles falam assim, atenção, gente, bate aí, atenção, chegou a hora mais importante desse momento da churrascaria. Aí vem os garçons com aquela carne, 10 minutos para você devorar aqui. Meu irmão, não é assim que funciona. Se você vai a uma churrascaria, qual é o mais importante da churrascaria? Qual é o mais importante? A carne. Você não quer que ele venha com giló, não quer que ele venha... É claro, tem lá a rampa, né, que é a artimanha, e também para a gente. Aí a gente vai lá na rampa, pelo menos Ana e eu, a gente vai à rampa, né? Mas aí quem está lá, irmãos, quem foi para lá doido para comer uma carne que não come nunca,
a tal da picanha, só come abóbora. Aí então o que acontece? Aí nesse dia você vai para comer picanha, aí o camarada não te serve, não te serve. Olha, aqui está escrito, irmãos, a palavra é tudo para nós. A palavra liberta, a palavra cura, a palavra garante a salvação, a palavra limpa nossas vidas. Então, o melhor momento do culto, sim, é a palavra, é a palavra. Agora, como também no culto tem salmos, tem louvores, isso aprendemos nas Escrituras. Quando nos ajuntamos, tem testemunho, tem palavra. Aí então nós fazemos o quê? Dividimos o tempo, mas o tempo tem que ser da palavra. A palavra, irmãos, é fundamental. Aí o que acontece com as igrejas? Elas servem lá, não dá mais tempo, ela serve lá um caldinho. Aí você que estava esperando uma comida sólida, você vai com aquele caldinho, aí fala assim, melhor do que nada. Irmãos, quando você está no jejum, está com fome, que entrega o jejum na ceia, aquele pãozinho da ceia, faz uma diferença tremenda, faz a diferença, aquilo bate lá como se fosse um hambúrguer. Por quê? Porque você está com fome, você já está horas e mais horas sem comer, né? Aí, então, quando bate ali, irmãos, aquilo dá uma alegria. Agora, quem estava triste, estava com a cara de fariseu, aí ele sai dali agora com a cara de crente mesmo, porque, olha, por causa de um pãozinho desse tamanho. Irmãos, a palavra de Deus, ela quer saciar as vidas. Por isso que você tem que pregar a palavra. Quando tiver com uma pessoa, prega a palavra. Aí diz assim, o Evangelho de Cristo, irmãos, nos torna a esperança do mundo. Eu sou a esperança do mundo, você é a esperança desse mundo. Ele não tem a quem se apegar. Ele sabe disso inconscientemente, mas ele sabe. Tanto que quando tem algum problema na vida lá de um colega de trabalho, algum problema na casa, aí ele pede socorro a quem? Pede o crente, tu vai na igreja, leva meu nome, põe lá na oração. Ele está, a nossa esperança, irmãos, a esperança do mundo somos nós. A nossa esperança é a volta de Jesus. E a esperança dele somos nós. Então, olha, são as boas novas. Aqui entra o versículo 17, que nós não lemos, que é lá de Romanos capítulo 1, nós lemos o 16, mas olha o 17. Porque nele, irmãos, que está no Evangelho, tá? Não é nele em Cristo, não. Olha, o Evangelho, que é fundido com Cristo, porque ele é a palavra, ele é o Logos de Deus. Então, olha, aí as pessoas falam, mas eu quero a palavra rema. Não tem rema e Logos, né? Não, você quer o Logos de Deus. O rema está falando da fé. Agora, o Logos de Deus, que é a palavra, o Evangelho escrito para nós. Aí então diz assim, porque nele, está falando do Evangelho, não é de Cristo. Nele, nesse Evangelho, nessa palavra, nessa Bíblia, nesse livro, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Ele cita o exemplo, se descobre aqui, ó. Quer dizer, eu descobri, você descobriu porque alguém nos ensinou, alguém nos falou, aí você descobriu e continua descobrindo. Aí quando eu descubro, eu tenho que transmitir para ele. Isso que é boa nova. O que eu acho é que eu tenho que transmitir o conhecimento. Tem que transmitir. De que adianta você ter muito conhecimento e não compartilhar o conhecimento? Adianta para quê? Não adianta, irmãos, você ter muito conhecimento e não compartilhar, você morrer. Aí quando morrer, a pessoa entra na sua casa, meu Deus, quanto diploma é esse que a pessoa tem? Era professor de química, era professor de português, era professor de eletricidade, era professor de engenharia, era não sei o quê, e nunca compartilhou conhecimento. Adiantou o quê? Não adiantou nada. O caixão ficou mais pesado. Olha, você precisa compartilhar. Aquilo que você adquire, você compartilha, você ensina, você orienta, você cuida de pessoas. Isso é importante, porque bênção haverá sobre a cabeça do que... Eu vou transliterar o versículo, tá? O versículo está escrito, acho que é Provérbios 11, 26 ou 11, 25, está escrito, bênção haverá sobre a cabeça do que vende. Mas aí, então, vou transliterar. Bênção haverá sobre a cabeça do que compartilha, porque vender também é compartilhar. Tá? Vender é compartilhar, porque quando você vende alguma coisa, você é abençoado, e quem compra se sente abençoado, pelo menos eu sou assim.
Se você está na cantina, me vendeu, você, opa, vendi. Aí, como hoje aí vendeu, a Ana vendeu aí com as quentinhas, né? Aí ela se sentiu abençoada porque vendeu, e quem comprou, meu irmão, meu Deus do céu, ficou abençoado demais, né? Então, olha, pregar o evangelho de Cristo, irmãos, nos torna a esperança do mundo, tá? Olha, são as boas novas de Jesus Cristo. Você vai pregar. É o poder de Deus revelado para a salvação, que ninguém lá fora sabe. As pessoas estão esperando uma reencarnação para ver se, em vez de nascer um cachorro, nasce alguém gente boa, alguém rico. E as pregações são isso. Tu vê aí uns videozinhos da inteligência, aí vem um bebezinho assim procurando, doutor, cadê o doutor? Doutor, me devolve, porque nasceu pobre, nasceu em São João de Meriti. Meu Deus do céu, ele queria nascer na Barra, Dalvi. Aí com aquela carinha já assim de velho, aí queria nascer na Barra e falou, não, quero voltar, porque nasceu onde? Perguntou a enfermeira, então eu estou onde? No Hospital da Mulher de São João. Aí ele morre. Então, é a revelação da justiça, irmãos, o Evangelho. Evangelho é a revelação da justiça, você prega a justiça de Deus, e a justiça de Deus está bem explícita, irmãos, naquela palavra de Atos capítulo 17, versículos 30 e 31, que também fala sobre a evangelização. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo tempo, em todo lugar, que se arrependam. Olha o 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, Jesus. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Aqui eu vou desmistificar uma coisa que a gente às vezes canta e prega e fala alguma coisa, né? Aquela coisa assim de que lá no dia do juízo final, irmãos, aí vai aparecer um vídeo assim, a criancinha, aquele bebezinho nascendo, aí ele começando a crescer, passando embaixo do banco, quebrando alguma coisa, um jarro da igreja, aí aquele bebezinho que vai na canela do irmão que está pregando e dá um chute na canela dele, não vai passar nada disso. O dia do juízo final, para quem não tem a Cristo, as nossas obras, nós, cristãos, em Cristo Jesus, compareceremos ante o tribunal de Cristo logo a seguir ao arrebatamento, para serem julgadas nossas obras, o que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Ou seja, bem ou mal aqui são tarefas realizadas, impostas e que você fez ou não fez, mas você está salvo, aí então receberá galardão. Agora, ali no trono branco, no juízo final, esse dia reservado, não tem salvação. Todos os que comparecerem ali serão para a sentença de eternidade sem Deus, ou seja, a segunda morte, que é o lago de fogo com enxofre, que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aí, ali será o seguinte, o que você fez do Jesus chamado Cristo? A pessoa vai engasgar. Quando ela não tem feito certo, ela engasga, já viu? Porque quem fala a verdade e vive a verdade, o que você fez? Você fala, eu fiz isso, isso e isso. Mas quando você é pego de surpresa, aí fica sem ter o que falar. O que você fez de Jesus chamado Cristo? Porque Cristo, irmãos, nele está a salvação. Deus não leva em conta tempos da ignorância, anuncia agora, em todo lugar, a todos os homens, a salvação em Cristo. Agora, se a pessoa não se entregou a Cristo, não adianta você depois mandar e-mail para a pessoa que morreu, espero que tu esteja aí ao lado de Deus, né? Irmãos, eu já falei aqui que teve uma pessoa crente que botou até o cachorrinho do lado de Deus, até o cachorrinho. O cachorrinho morreu. Fulano, eu espero que você esteja bem aí com o papai do céu, que não sei o quê. Olha só, não sabia que o cachorro tinha... Então, olha, e detalhe, no céu o Wi-Fi deve ser bom, porque a pessoa só vive mandando recado para morto. E olha, não mande recado para morto, isso é necromancia, é pecado. Então não mande. Você tem saudade de alguém? Pode até expressar essa saudade. Estou com saudade de mamãe e papai que foi embora, mas não mande recado, porque se o Satanás quiser e pedir a permissão, posso ir lá fingir que sou mamãe dele ou papai dele? Ele vai te dar um trabalho dentro de casa. Então não mande, e depois vai querer me chamar. E olha, aí fica quietinho na sua e não mande, porque olha, quem foi sem Jesus
foi sem Jesus. Você não precisa chegar lá e falar, já era esse. Já era, né? Mas quem foi sem Jesus, é claro, você não conheceu o coração da pessoa nos últimos segundos, mas você não pode. Não, morreu igual um passarinho. Quem morre igual um passarinho, morre a pedrada. Então, olha, a revelação da justiça de Deus. E outra coisa, irmãos, é a orientação do modo de viver do justo, que é a fé. Como nós já falamos, meu justo viverá pela fé. Então, isso é que você vai falar, meu irmão. Não tenha medo, a pessoa tem medo, porque a pessoa tem problema, tem fraqueza, tem dificuldade. Você tem que dar o primeiro passo a Jesus. Dê o primeiro passo a Jesus de todo o teu coração, Ele te ajudará. E nós estamos aqui como, vamos dizer assim, como orientadores para te ajudar. Então, vou pregar só a palavra. Não adianta que eu não vou ficar enganando. Não, depois você fica livre disso. Não, você tem que estar liberto para ter o céu. E outra coisa, então, que eu já tenho tempo remido, a terceira, irmãos, vamos dizer assim, ou o terceiro motivo para nós não nos envergonharmos do Evangelho de Cristo e pregarmos esse Evangelho, seja ele no púlpito, seja fora do púlpito, porque pregar não é só no púlpito, como eu falei. O evangelismo, a missão, por exemplo, ela pode ser o evangelismo pessoal, o evangelismo urbano e pode ser o evangelismo transcultural, não pode? Pode ser nacional e transcultural. Então, olha, pregar o Evangelho, essa é a terceira razão de Cristo, irmão, nos dá a oportunidade de mostrar o que Jesus proporciona. Dá a oportunidade de nós mostrarmos à pessoa o que Cristo proporciona para nós. Olha, tenho alistado algumas coisas no texto de segunda carta aos Coríntios, Paulo também, capítulo 5, versículos 15 a 17. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15 a 17. Olha, primeiro, irmãos, está escrito assim, e ele morreu por todos. Então, isso é o que você vai pregar. Não tenha medo de pregar isso. Cristo morreu por todos. Não foi santo, não foi anjo, não tem nada. Crente não adora anjo, crente não adora santo nenhum. Crente não está nem aí para eles. Ele morreu por todos, é Cristo por nós. Então, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, para os que vivem não vivam mais para si. Então, o que ele está proporcionando nesse texto aqui? Uma nova vida. Uma nova vida. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eu não vivo mais para mim, ou por mim. Eu vivo por Cristo. Eu vi uma frase interessante na camisa de uma pessoa simples, comum e interessante. Ele morreu por mim e eu vivo por ele. Olha só. Então é isso aí, olha, é uma nova vida. Você tem uma nova vida. E essa nova vida que você tem, pregar o Evangelho é isso, é dizer para as pessoas, irmãos, da maneira simples, que ele tem uma nova vida. Cristo proporciona uma nova vida. Só isso. A pessoa sair daquela situação em que está e viver uma nova vida. Porque aí entra aquela situação do versículo 17, que agora é uma nova natureza, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Ou seja, não é só a nova vida, é uma nova criatura. Você é transformado literalmente, de dentro para fora, e se torna então uma nova criatura, porque nasceu de novo, foi regenerado. Então não é reencarnação que nós cremos. Nós cremos na regeneração, no ato da nossa confissão de fé em Cristo Jesus, porque se eu confessar com a minha boca e crer no meu coração que Cristo é o Senhor, aí a palavra de Deus diz que logo eu estou salvo. Então, nesse momento, eu sou uma nova criatura. Ele proporciona isso, não sou eu. Agora, tem crente que vai evangelizar. Ele acha que é melhor do que o pinguço. Você não é melhor do que o pinguço. Você não é melhor do que a prostituta. Você não é melhor do que a pessoa que vive na promiscuidade sexual. Você é uma nova criatura. Se tirar o Espírito Santo de nós, a salvação, se riscar o nosso nome do livro da vida, você começa a ficar pior do que aquele que está lá.
porque a tua natureza é podre. A nossa natureza é podre. Então, o que acontece? Ela é pecaminosa. Nós temos a ousadia de falar que Cristo proporciona à pessoa uma regeneração. Ou seja, é mudar completamente o modo de vida dessa pessoa. E, sabe, ainda diz o versículo 18, irmãos, que há algo que Cristo proporcionou para nós e proporciona para os outros, a quem nos ouve, uma nova atitude, porque ele diz assim, tudo isso provém de Deus, está vendo? Tem gente que está se gabando, achando que não, é porque eu sou muito obediente, é porque eu acredito e tal, o outro não acredita. Irmãos, por favor, o fato de você estar transformado hoje provém de Deus. A glória dele, não nossa, nós somos fracos. O apóstolo Paulo era fraco, aí o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza, melhorava a vida dele. Então, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou, não foi eu, foi ele. Eu apenas aceitei, quero. Alguém perguntou, quero. Então, ele nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação não é para você encobrir pecado. Há tantos anos atrás, tive que disciplinar uma pessoa aqui na igreja. Isso é assim que eu vim para cá. Então, tem pelo menos aí 31 anos, seguro. Já vou para 33, então eu tenho pelo menos 31 anos. Não sei quanto tempo, mas acho que tem 32. Foi logo nos primeiros meses que eu estava aqui. Tive que disciplinar aqui duas pessoas, por questão de pecado. Aí essa pessoa não se arrependeu, foi para outra igreja. Achou uma igreja. Aí o pastor um dia chegou aqui na escola dominical, aqui onde fica essa bateria, era o gabinete do pastor Joaquim, que hoje já faleceu, né? Maurício deve lembrar, né? Era o gabinete ali. Uma salinha ali que ele fazia de gabinete. Que essa obra toda aqui foi depois que eu vim para cá, né? Então, aí era uma salinha aqui. Aí, então, eu levei ele ali. Ele queria falar comigo, acabou a escola dominical, fui ali. Aí eu quero vir aqui para comunicar. Se apresentou. Aí eu sou o pastor da igreja, não sei o que, tal, e tal, ali na Vila Norma. E eu quero comunicar que tem um casal lá na minha igreja, chegou lá, e eu já coloquei eles em comunhão. Eu sei que eles falaram que foram excluídos aqui, mas já coloquei eles em comunhão. Porque o meu ministério é um ministério de reconciliação. Citando isso aí. Eu, como era novo, irmãos, eu era mais nervosinho. Agora não, agora a Ana faz de mim gato sapato. Aí eu era novinho, tinha 30 anos de idade. Aí eu fui e falei assim para ele, o que eu tenho com isso? Pô, o senhor vem para cá, perde meu tempo aqui para vir falar essa besteira, o senhor está errado, pô. Não tem mais nada a tratar contigo, fique com eles lá e passe bem. Dá licença. Pronto. Não demorou muito, estavam de volta. Você viu que não era nada daquilo, irmão, não se encobre pecado. Pecado, para que a pessoa tenha prosperidade, está a receita em Provérbios 28, 13. Tem que confessar, ou seja, reconhecer, confessar, abandonar o pecado. Está lá, ó. Tem que reconhecer, confessar e abandonar. Aí abandonou, alcança a misericórdia. Se não abandonou, o pecado te encontra. Tu pode disfarçar que está bem, ele vai te encontrar lá na esquina e vai agarrar teu pé. Então tem que ser curado. Aí, ministério de reconciliação que está escrito ali, irmão, não é eu encobrir pecado. Ministério de reconciliação é que está escrito que Cristo nos deu o ministério de reconciliação, que é para nós trazermos outras pessoas da mesma forma como alguém nos trouxe ao pé da cruz. Ninguém aqui chegou sozinho. Ninguém aqui chegou sozinho ao pé da cruz. Alguém evangelizou. Alguém disse, olha, Jesus salva, Jesus cura, Jesus leva para o céu, prepara e leva para o céu. Então, olha, ninguém chega sozinho. E as pessoas lá, nós somos a esperança dessas pessoas e nós precisamos, irmãos, mostrar a oportunidade que Cristo nos dá, que Cristo
proporcionou para nós é a mesma que proporciona para eles. Não importa a idade. Pode estar um caquinho, irmãos, em cima de uma cama. O Senhor proporciona a mesma oportunidade. E olha, e por último, irmãos, então é uma nova atitude, tá? Você muda de vida, você agora não briga, você agora reconcilia, você agora trabalha em prol da salvação e não para a perdição. Porque a pessoa, quando não é crente, ela não está nem aí para quem quer, vai para o inferno, quem não quer. É agora para nós queremos que todos sejam salvos como nós fomos. E por fim, versículos 20 e 21, aí Cristo proporcionou para nós uma nova posição. É uma nova posição. E é isso que vamos fazer nas missões. Não importa se é aqui na esquina, se é na sua casa, se é no campo missionário em solo brasileiro ou se é em outro país, no fim do mundo, na Conchinchina. Se Cristo te mandar, só vai acontecer isso aqui. É só pregar a palavra e sempre a palavra que ela proporciona essa salvação. E está escrito aqui, ó, uma nova posição. De sorte, irmãos, olha só, de sorte, você que era bêbado, você que vivia na prostituição, você que vivia todo arruinado, você que o mundo não respeitava, vivia para lá e para cá, era brigão, irmão. Nós conhecemos uma mulher, ela já faleceu, acredito, né? O esposo dela eu sei que faleceu, mas ela faleceu, ela foi no encontro de casais, o marido era um baixinho, e ela uma altona, escurona, cara de mal, irmão. Pensa numa mulher com cara de mal. Grandona, o marido ficava assim, ó. No encontro de casais. Irmãos, ela se converteu a Jesus no encontro de casais. Chegou na rua dela e falou assim, nós fomos nessa igreja lá, né? Ficamos 3 meses lá dando curso. Aí chegou na rua dela, ela falou assim, ó, quero todo mundo na igreja, domingo. Na rua, não foi na casa dela, não. Quem é que ia desrespeitar? Aquela mulher batia em todo mundo. Por isso que o marido era... Não sei que cargas d'água, aquele camarada baixinho foi casar com aquela mulher. Aí, então, todo mundo, depois foi dado testemunho, ela deu testemunho. Ela era o catiço, irmãos. Jesus proporcionou a ela uma nova posição. Ela agora é embaixatriz de Cristo, né? Aí nós somos embaixadores por Cristo. Olha só, somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. É isso que vai pregar. Amém? Deus abençoe. E boa pregação por aí. Meus irmãos, fiquem de pé. Nós vamos orar.